Não disse nada quando ela disse isso. Apenas dobrei a toalha no colo mais uma vez e encarei os botões do controle remoto da televisão. Lembro-me claramente dessa parte. O clique do ar-condicionado. O brilho suave da luz na tela. E a voz dela, cortando tudo como um alfinete cortando cetim. Você só está sendo difícil. Nem era raiva. Talvez tivesse sido mais fácil. Era despreocupado. Como espantar uma mosca do ombro dela. Como se eu tivesse me tornado algo inconveniente de se lidar. Eu sou Margaret Legge. Tenho 71 anos. E foi nesse momento que percebi que não pertencia mais à casa da minha filha. Não como hóspede. Não como mãe dela. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Tiraram a cadeira grande da sala. Aquela em que eu costumava sentar depois do jantar, quando morava em casa própria e tinha um quintal cheio de pássaros. Ela disse que não combinava com a nova estética. O que ela queria dizer era que eu não me encaixava mais. O marido dela estava rondando a casa havia semanas. Dando sugestões gentis. Mais luz no quarto de hóspedes. Mais tempo a sós como casal. Eram mudanças sutis, ou pelo menos deveriam ser. Mas eu já vivi o suficiente para ler as arestas das pessoas. Sei quando estão abrindo espaço para afastar alguém. E eu estava resistindo, suponho. Pedindo pequenas coisas. Será que o termostato poderia ficar em 21 graus Celsius em vez de 19 graus Celsius? Será que não poderíamos colocar o cachorro na lavanderia enquanto ele ainda estava molhado? Será que eu poderia ter um momento na cozinha quando ninguém mais estivesse falando por cima de mim? Aparentemente, essas eram ofensas agora. Aparentemente, eu era difícil. Ficou no meu peito como um peso de papel. Não pesado, nem afiado. Apenas definitivo. Sua voz não se elevou quando ela disse isso. Ela não olhou diretamente para mim. Ela se serviu de água com gás em um copo alto, adicionou uma fatia de limão e disse isso enquanto olhava o celular. Ela nem olhou para cima. Fiquei sentado por um bom tempo depois que ela saiu do quarto. Dobrei e desdobrei a toalha até que ela esquentasse no meu colo. Olhei ao redor, para aquela sala de estar bege perfeita, com suas pinturas abstratas e bancadas de mármore frio. Nada ali tinha história. Ela adorava histórias. Quando era pequena, sentava na minha cama com o cabelo molhado e pedia aquela sobre o guaxinim que roubou os brincos. Ou sobre a vez em que o tio dela trouxe canela em pó da Turquia. Ela queria que eu as repetisse várias vezes, e eu repetia, mesmo quando estava cansada. Principalmente naquelas horas. E agora, aparentemente, eu era difícil. Quero deixar bem claro, eu não chorei. Não por orgulho, mas porque a dor era tão silenciosa. Como água depois que a ondulação desaparece. Eu simplesmente fiquei ali sentada, segurando aquela toalha, e soube de algo que não queria saber há muito tempo. Não sou mais bem-vindo aqui. Eles me pediram para ficar com eles depois da minha queda. Disseram que não queriam que eu ficasse sozinha enquanto eu me recuperasse. Isso foi há 6 meses. Deixei meu apartamento, pensando que seria mais fácil para todos nós. A família deve ficar unida, minha filha disse. Vamos fazer dar certo. Mas ela nunca quis dizer nós. O que ela quis dizer foi, eu me adaptaria. Eu fiz. Eu tentei. Dobrei roupa lavada à tarde. Levei o cachorro para passear quando chovia. Peguei o prato menor no jantar. Esperei para falar quando eles estavam conversando. Fiquei no meu quarto quando eles receberam amigos. Eu desisti de algumas coisas em silêncio, uma por uma, na esperança de que fosse o suficiente para continuar sendo amada. Mas não é assim que funciona. Você não pode se encolher na paz de outra pessoa. Na manhã seguinte, acordei cedo. Mais cedo do que todo mundo. Fervi água na chaleira em vez de usar a máquina barulhenta que eles adoravam. Despejei sobre o café instantâneo que eu guardava na gaveta e levei para o pátio. Era meu lugar favorito. Uma cadeirinha de frente para uma cerca de trepadeiras artificiais e luzes de jardim que eles nunca ligavam. Fiquei ali sentado, pensando. Se eu ficasse,
ela passaria a me odiar. E eu não queria que isso fosse a última coisa entre nós. Eu não queria que a versão de mim que ela lembrava fosse a sombra no corredor. A voz corrigindo a filha. O suspiro ao fundo. Então, tomei a decisão enquanto o sol nascia, 1 centímetro de cada vez. Eu não brigaria com ela por espaço. Não tentaria justificar minha presença. Não imploraria para ficar por perto só porque eu tinha um título que costumava significar alguma coisa. Eu iria. Em silêncio. Eu ainda não sabia onde. Mas eu tinha meus documentos. Minhas economias. Meu nome. Eu não tinha revelado isso. Mais tarde naquele dia, perguntei se poderia tirar alguns dias para visitar uma velha amiga. Observei seus olhos oscilarem entre desconfiança e alívio. Ela disse, claro, que provavelmente seria bom para mim. Que talvez a distância me ajudasse a ver as coisas com clareza. Eu não disse nada. Apenas sorri. Não a lembrei de que passei 2 anos criando a filha dela enquanto ela voltava a estudar. Não mencionei as noites em que segurei a mão dela durante os ataques de pânico. Ou as cartas que nunca enviei quando ela fugiu aos 19 anos. Ou a prestação da hipoteca que paguei quando ela e o marido não conseguiam se sustentar. Nada disso importa agora. Não quando você só está sendo difícil. Arrumei uma única mala. Só o essencial. E os documentos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, dados bancários. Guardei tudo numa pasta com zíper que eu tinha etiquetado anos atrás. Em caso de emergência. Acontece que eu era a emergência. Só não sabia disso até agora. Conheci Roger aos 21 anos. Ele tinha uma voz grave, mãos ágeis e uma risada que fazia as garçonetes pararem no meio do pedido. Casei com ele depois de 8 meses. Meu pai disse que foi rápido demais, mas eu não me importei. Eu estava cansada de ser cuidadosa. Roger me fez sentir que o mundo se abriria se eu o seguisse o suficiente. Não abriu. Dobrou-se sobre si mesmo. Tivemos uma filha, Evelyn. Nome dado em homenagem à minha avó, que guardava folhas de louro em todas as gavetas porque acreditava que elas guardavam a alma. Evelyn nasceu com uma cabeleira negra e abundante e olhos que observavam tudo. Lembro-me do jeito como ela estendeu a mão para mim no instante em que a enfermeira a colocou no chão. Sem se debater, sem chorar, apenas uma mão aberta, como se já me conhecesse. Roger foi embora quando Evelyn tinha 8 anos. Não foi da forma dramática que as pessoas às vezes esperam. Sem portas batendo. Sem brigas finais. Certa manhã, ele disse que ia comprar pneus, e ao pôr do sol, seu armário estava vazio. 2 semanas depois, recebi uma ligação do primo dele dizendo que ele havia se mudado para Tampa e não planejava voltar. Foi só isso. Não contei tudo para Evelyn de uma vez. Continuei dizendo que ele estava viajando a trabalho. Inventei histórias sobre trânsito e atrasos. Mas ela era esperta demais para mentiras. Uma noite, a peguei arrumando os sapatos dele no armário. Os sapatos que eu tinha deixado para dar a impressão de que ele ainda estava por perto. E ela disse, bem baixinho: ele não vai voltar, vai? Eu queria mentir de novo. Queria lhe contar algo lindo, algo mais suave que a verdade. Mas não consegui. Apenas balancei a cabeça e sentei-me ao lado dela no chão. Acho que foi a primeira vez que percebi que tipo de mãe eu queria ser. Não aquela que consertava tudo. Não aquela que tinha todas as respostas. Apenas aquela que ficava. Aquela que não deixava o armário vazio sem dizer uma palavra. Eu trabalhava à noite na clínica e passava as manhãs trançando o cabelo dela. Morávamos em um apartamento alugado com uma caixa de correio torta e um gato que se recusava a morrer. Evelyn cresceu rápido. Rápido demais. Aos 13 anos, ela já verificava a correspondência, pagava a conta de luz, fazia listas de compras. Eu dizia a mim mesma que isso a tornava forte. Talvez tenha sido mesmo. Mas isso também a fez se cansar de precisar de mim. Quando ela completou 19 anos, já tinha se candidatado à faculdade sem me avisar. Disse que não queria que eu me preocupasse com o custo. Ela conseguiu uma vaga em uma faculdade a 2 estados de distância.
Ajudei-a a fazer as malas e a levei até lá com uma caixa térmica cheia de tamales e um saco de moedas para a lavanderia. Choramos na porta do dormitório, mas não muito. Ela disse que ligaria todos os dias. Eu não esperava que ela falasse sério. Ela ligava uma vez por semana no primeiro ano. Depois, uma vez por mês. Depois, nos aniversários. Depois, silêncio. Não um silêncio cruel, apenas a vida. Eu dizia a mim mesmo que isso era bom. Ela estava construindo algo novo. Ela estava me superando. Então veio o casamento. Ela conheceu Adam enquanto estagiava em Seattle. Ele era educado, usava abotoaduras e me chamava de senhora. Ele não era caloroso, mas eu não precisava de calor. Eu precisava de estabilidade. Eu precisava que ela sentisse que havia encontrado algo melhor do que eu. O casamento foi pequeno. Nada íntimo. Pequeno. Quase clínico. Lençóis claros. Uma playlist em vez de uma banda. Sentei-me lá no fundo, ao lado da tia do Adam, que cheirava a verniz e não fazia ideia de quem eu era. Evelyn me agradeceu por ter vindo como se eu fosse uma convidada. Certa vez, ela me chamou de Margarete em vez de mãe, mas se corrigiu rápido demais. Mesmo assim, eu disse a mim mesmo que ela estava feliz. Já era o suficiente. Anos se passaram. Eles compraram uma casa. Tiveram uma filha. Fui convidada para ajudar com o bebê durante o primeiro mês. Acabei ficando mais tempo. No começo, senti que era necessário. Depois, tolerei. Depois, ressenti. E agora aqui estamos. Lembro-me da primeira noite em que me mudei para o quarto de hóspedes deles. Evelyn tinha colocado toalhas limpas. Uma vela de lavanda na comoda. Ela disse que não duraria para sempre, só até eu me recuperar. Ela falava sério. Acredito que sim. Mas também acho que ela esperava que eu fosse mais tranquilo. Ela esperava uma versão de mim que não existia. Uma que ficasse quieta quando o bebê chorasse. Uma que não cantarolasse enquanto lavava a louça. Uma que não falasse quando não lhe dirigissem a palavra. Uma que se tornasse mobília. Eu não poderia ser essa versão. Eu poderia ajudar. Eu poderia amolecer. Eu poderia me esconder nos cantos. Mas eu nunca seria invisível. Eu já tinha vivido demais para isso. Evelyn não sabe o custo total da minha vida. Como vendi o ouro da minha mãe para pagar o aparelho dela. Como pulei refeições para comprar ingressos para o show dela. Como fiquei acordado 3 noites seguidas uma vez quando ela teve estreptoconco e chorava toda vez que eu saía do quarto. Como trabalhei com um ligamento rompido no ombro por 2 meses para que ela não tivesse que largar os estudos quando as mensalidades aumentaram. Ela não sabe, porque eu nunca contei a ela. Esse foi o meu erro. Eu achava que o amor era mais poderoso quando era silencioso. Quando não pedia para ser visto. Mas o silêncio se torna um hábito. E os hábitos se tornam a maneira como as pessoas definem você. Então, para ela, agora eu sou a mulher que interfere. A mulher que reorganizou o porta-tempero. A mulher que fez perguntas demais sobre como o bebê estava dormindo. A mulher que, aparentemente, está apenas sendo difícil. Às vezes me pergunto se ela ainda se lembra de como eu era quando ela tinha 5 anos e tinha terrores noturnos. De como eu dormia na beira da cama dela com uma das mãos em seu tornozelo. Ou de como eu costumava escrever bilhetes na lancheira dela nos dias de prova. Apenas uma frase, bem pequena. Você já brilha. Talvez ela se lembre. Talvez não. De qualquer forma, acho que ela não me vê mais. E é disso que se trata. Não de raiva. Não de rejeição. Pagamento. Essa é a palavra que continua voltando para mim. Não apagada de uma vez, como giz de um quadro negro. Mas lentamente. Pouco a pouco. Até você se tornar apenas uma sombra no canto da casa de outra pessoa. Eu não vou viver assim. Não mais. Ela deixou o celular desbloqueado em cima do balcão. Eu não estava bisbilhotando. Estava fazendo chá. O celular acendeu quando peguei o mel. Uma mensagem do Adam. Só vi a primeira linha. Ela precisa ir. Está na hora.
Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Minha mão não chegou a tocar no mel. Outra mensagem chegou enquanto eu estava ali. Uma resposta, desta vez de Evelyn. Eu sei. Só não quero lidar com a reação dela. Não rolei a tela. Não toquei. Fiquei ali parado, com o vapor saindo da xícara, a garganta seca. O telefone vibrou de novo. Uma última mensagem. Ela vai ter um ataque. Ou pior, vai chorar. Peguei a caneca, fui até a janela e me sentei. As almofadas do banco da sala de jantar eram duras. Decorativas. Ninguém nunca se sentava ali além de mim. Lá fora, o vento balançava a cerca viva em pequenas ondas. Um corvo no telhado do vizinho inclinou a cabeça e soltou um grito curto e agudo. Eu não chorei. Eu não fiz birra. Eu apenas sentei. Era uma espécie de paz estranha, na verdade. Como se algo dentro de mim, que vinha se contorcendo há semanas, finalmente desistisse e se desfizesse. Não em derrota. Em aceitação. Eles não me queriam lá. Não só a Evelyn. Ele também. E talvez nunca tivessem feito isso. Talvez, desde o começo, eu tenha sido um fardo, educadamente disfarçado de mãe. Você é tão prestativa. Obrigada por lavar a louça. Que bom que você está aqui. Todo o tempo verbal no passado. Mesmo quando falado no presente. Terminei meu chá, lavei a caneca e a coloquei de cabeça para baixo no escorredor. Depois, limpei o balcão. O telefone ainda estava lá. Ainda brilhando. Não olhei mais para ele. Subi as escadas e abri a gaveta debaixo do criado mudo, onde eu guardava minha pasta. Azul marinho, de plástico grosso, com uma etiqueta branca que eu havia escrito a lápis. Comecei a escrevê-la aos 58 anos, o ano em que senti aquele puxão pela primeira vez. Aquela que dizia: um dia, você precisará estar pronto. Continha tudo. Certidão de nascimento. Procuração. Documentos do seguro. Senhas de contas, tudo escrito à mão. Adicionei novos documentos depois que Roger foi embora. Depois que Evelyn foi para a faculdade. Depois que vendi minha casa. Eu mantinha a pasta por perto, sempre, como um colete salva-vidas que você nunca quer usar, mas não ousa ficar sem. Coloquei-o na minha mala. Não levei mais nada naquela noite. Fiquei apenas olhando minhas coisas. O chale que ela me deu de Natal. A foto emoldurada nossa no zoológico, ela segurando um balão, eu com uma queimadura de sol. A caneca com os dizeres melhor vovó do mundo lascada na borda. Eu acreditei. De manhã, ela perguntou se eu podia cuidar do bebê enquanto ela e o Adam iam ao mercado. Eu disse que sim. Eu sempre dizia que sim. A bebê, Mira, estava mordendo a orelha de uma girafa de pelúcia. Ela tinha começado a balbuciar novos sons, testando a voz, sua pequena língua formando formas que antes não conhecia. Ela olhou para mim e riu. Depois pegou meus óculos. Deixei que ela os tirasse e os coloquei no braço da cadeira ao nosso lado. Você é alegria, sussurrei. Você é a única coisa aqui que não me pediu para encolher. Segurei-a um pouco mais do que o habitual naquele dia. Até ela adormecer. Memorizei o calor dela. A expiração suave dos seus lábios. O toque da sua mão perto da minha clavícula. Eles voltaram por volta do meio-dia. Evelyn me entregou um saco de papel com sabonete de lavanda e disse: Pensei em você quando vi isso. Sorri e agradeci. Mas não perguntei o que ela queria dizer. Não abri. Naquela tarde, quando subiram as escadas, abri o laptop dela na cozinha. Eu só precisava de alguns minutos. Eu tinha meu próprio endereço de e-mail, meus próprios logins. Reservei um quarto em um pequeno motel 2 cidades adiante. Um com diárias semanais, uma pequena cozinha e sem perguntas na recepção. Chamei um táxi na manhã seguinte. Cedo. Antes que eles acordassem. Passei por aquela última noite como um fantasma. Dobrei rupa lavada. Ajudei com o jantar. Beijei a testa de Mira. Observei Evelyn servir vinho em 2 taças altas. Ela riu de algo que Adam disse e tocou o pulso dele com a ponta dos dedos.
O tipo de toque que você usa quando quer lembrar alguém de que ainda está preso. Ela nunca olhou para mim. Naquela noite, coloquei a pasta na mala novamente, desta vez com mais propósito. Coloquei 2 camisas, meus produtos de higiene pessoal, um livro de bolso que eu não tinha terminado e a caneca, com a borda lascada e tudo. Deixei o sabonete para trás. De manhã, escrevi um bilhete. Nada amargo. Simples. Obrigada por me deixarem ficar. Cuidem um do outro. E dela. Coloquei-o debaixo do saleiro. O taxista não disse muita coisa. Acho que percebeu que eu não queria conversa. A rua que saía do bairro estava tranquila, a luz dourada cortando as entradas de veículos e os canteiros de flores. Observei tudo passar sem falar. Sem arrependimento. No motel, o recepcionista me entregou uma chave sem olhar para cima. Quarto 206. Lá em cima. Fim do corredor. Subi as escadas com a pasta debaixo do braço como algo sagrado. Lá dentro, o quarto estava limpo e silencioso. Uma mesa pequena. Uma cama estreita. Um relógio que tic-taqueava um pouco alto demais. Mas era meu. Sentei-me na beira da cama e respirei. Apenas respirei. Sem a agenda de ninguém. Sem as regras de ninguém. Sem passos para andar na ponta dos pés. Sem vozes para modular. Nenhum telefone vibrando no balcão com mensagens sobre como eu me sentia. Eu não fui apagado daqui. Eu estava sozinho. Sim. Mas não apagado. E pela primeira vez em meses, senti a pulsação fraca de algo que eu não sabia que tinha perdido. Alívio. O quarto cheirava a limpador de pinho e ar envelhecido. O tipo de cheiro que não desaparece completamente, não importa o quanto você abra a janela. Mas eu não me importei. Era limpo. Silencioso. Meu. Sentei-me à mesinha redonda e desdobrei um guardanapo de papel, alisando os vincos com as 2 mãos. É assim que eu começo as coisas, às vezes. Organizo as bordas de algo pequeno antes de encarar as coisas maiores que me aguardam dentro de mim. Levei 3 dias para parar de me encolher diante do silêncio. Não porque eu tivesse medo. Porque eu tinha sido treinada para não fazer isso. Na casa da Evelyn, havia sempre movimento. Temporizadores tocando, vozes subindo e descendo de cômodos diferentes, o giro de um liquidificador, as unhas do cachorro batendo no piso. Eu tinha começado a prestar atenção em qualquer som que não fosse meu. E agora, só se ouvia o som da geladeira zumbindo. Comprei mantimentos no 2º dia. Biscoitos, iogurte, chá de gengibre, uma única laranja. Ainda cozinhei como se alguém pudesse entrar e pedir um lanche. Ainda me peguei dobrando guardanapos para mais de uma pessoa. Mas o espaço não me incomodou. Permitiu-me reaprender a forma da minha própria vida sem me exigir que fosse menor nela. Fiz uma lista. Uma lista prática. Novo endereço bancário. Caixa postal. Cancelar a linha telefônica antiga. Não tinha trazido muita coisa, mas sabia como recomeçar. Já tinha feito isso antes. A pasta ficava no centro da mesa todos os dias, como uma sentinela silenciosa. Todas as manhãs, eu revisava algo nela. O contato do seguro. A documentação da Previdência Social. A cópia do meu testamento. Ela me confortava mais do que qualquer cobertor quentinho. Era a prova de que eu não havia desaparecido. De que em algum lugar, em documentos e assinaturas, eu ainda existia com plena autoridade. Eu caminhava todas as noites. Logo ali na rua, passando pelo posto de gasolina e pelo sebo que fechava às 5. Uma mulher na recepção me disse que havia um lago a 2,5 km dali. Eu ainda não tinha ido tão longe. Minhas pernas ainda se lembravam da queda do inverno. Mas estava. Am reaprendendo a confiar. Na 5ª manhã, desliguei meu telefone. Eu não o quebrei. Não o joguei no rio. Não sou tão dramático assim. Só desliguei, removi o chip e coloquei os 2 em um envelope. Coloquei-o no fundo da gaveta ao lado da minha cama. Lá, eu não estava mais acessível. E senti algo se desenrolar novamente. Como um cinto apertado demais que finalmente se solta.
esperava panico. Alguma mensagem. Algum barulho. Mas não veio. 2 dias depois, caminhei até a pequena biblioteca pública perto do shopping. Pedi um cartão. A mulher atrás do balcão, trança grisalha, olhos brilhantes, perguntou se eu era novo na região. Eu disse que sim. Ela sorriu e disse: "Bem, seja bem-vindo." Ela me entregou um pequeno cartão laminado como se fosse algo valioso. Agradeci e senti uma estranha ardência atrás dos olhos. Levei um segundo para entender o porquê. Ela falou comigo como se eu estivesse começando algo. Não escapando de algo. E eu não sentia isso há muito tempo. Peguei um livro sobre plantar ervas em vasos. Outro sobre a história dos cartões postais. Um terceiro, sem motivo aparente, sobre trens famosos da América do Norte. Levei-os de volta num saco de papel e os coloquei ao lado da luminária do motel como oferendas. Naquela noite, escrevi no meu antigo diário. Pela primeira vez em mais de um ano. Escrevi: "Meu nome é Margaret Leigh e não sou um fardo para ninguém." Deixei a caneta descansar depois disso. Às vezes, uma única frase contém tudo o que você tem dentro de si. Comecei a falar menos. Pode parecer estranho, mas percebi depois de uma semana. Eu não narrava mais meus movimentos, não falava mais comigo mesma enquanto dobrava toalhas ou lavava xícaras. Não ensaiava mais conversas que nunca aconteceriam. O silêncio não era vazio. Era completo. À noite, às vezes eu sonhava com Evelyn como uma garotinha novamente. Tênis rosa. Risada de chiclete. Me pedindo para ajeitar as pontas do seu cobertor. Eu acordava com a voz dela ainda ecoando no meu peito. Mas eu nunca chorava. A tristeza nem sempre vem acompanhada de lágrimas. Às vezes, é apenas uma quietude que você aprende a carregar. Um quarto dentro das suas costelas onde a luz nunca acende. Na segunda semana, comecei a caminhar em direção ao lago. Levei uma garrafa térmica com chá e um cachecol velho. Encontrei um banco, áspero e com tinta descascada, e sentei-me de frente para a água. Não era um lago propriamente dito, não daqueles que se vê em revistas de luxo. Mas ele se movia suavemente. E eu gostava disso. Gostava do jeito como ele permanecia onde estava, sem dar explicações. Tomei meu chá e observei os pássaros, de asas negras e afiadas, cortando o céu como se estivessem abrindo algo. Ninguém perguntou para onde eu tinha ido. Ninguém veio procurar. E comecei a sentir algo que eu não sabia que precisava. Não exatamente liberdade. Autonomia. Há uma diferença. Liberdade é algo que as pessoas lhe concedem. Autonomia é algo que você reivindica para si mesmo. Fiquei pensando nessa palavra por horas. No caminho de volta para o motel, parei no café da esquina. Um homem no balcão, mais velho, com um boné de beisebol desbotado e um aceno amigável, me ofereceu um lugar enquanto eu esperava por um sanduíche. Não conversamos muito. Apenas trocamos algumas palavras sobre o tempo. Mas quando saí, ele disse: "Cuide-se agora." Ninguém na casa de Evelyn jamais disse isso. Naquela noite, escrevi novamente. Eu não desapareci. Eu me mudei. Não estou perdido. Simplesmente não estou onde me deixaram. Nunca contei a Evelyn que estava indo embora de vez. Deixei o bilhete e fiquei em silêncio. Ela tinha seus motivos, suponho, para não ligar quando eu não voltei. Ou talvez tivesse suas suposições. Talvez achasse que eu estava sendo dramático, dando uma lição. Esperando ser implorado para voltar. Mas eu não estava esperando. E eu não estava ensinando nada a ela. Eu simplesmente tinha ido embora. Primeiro, mudei meu endereço de correspondência. Montei uma caixa postal com uma chave de metal que parecia mais pesada do que realmente era. Fiquei na fila atrás de uma mulher segurando um buquê de tulipas de plástico, pensando em como era estranho colocar. Demorou 9 dias para eles perceberem que eu estava inacessível. Ou talvez tenham percebido antes e simplesmente não se importaram o suficiente para dizer. Mas se passaram 9 dias desde a manhã em que saí naquele táxi até a noite em que meu telefone antigo,
desligado e enterrado numa gaveta, finalmente acendeu. Correio de voz. 3 chamadas perdidas. Uma da Evelyn. 2 de um número desconhecido que depois descobri ser o número do trabalho do Ada. Eu não respondi. Eu não escutei. Mas vi o telefone tocar uma vez, só uma vez, antes que a luz diminuísse novamente. O som sou estranho. Estridente. Como se algo estranho tivesse se infiltrado no quarto silencioso e quisesse reorganizar o ar. Desliguei-o novamente e o guardei mais fundo, debaixo de uma toalha, na gaveta. No dia seguinte, a recepcionista do motel, Darlene, descobri. Me disse que alguém havia deixado um recado para mim. Ela não disse quem. Apenas me entregou um pedaço de papel rosa com o número do quarto e um nome escrito com uma letra desconhecida. Margaret Lake, por favor, ligue para nós. Por favor. Sem número, sem assinatura. Apenas o apelo. Darlene deu de ombros ao ver meu rosto. Disse que não tinha falado com a pessoa pessoalmente. Só tinha encontrado o bilhete na caixa de correio naquela manhã. Aquilo me perturbou mais do que eu esperava. Que eles tivessem me encontrado. O tentado. Alguém tinha se dado ao trabalho de localizar onde eu estava hospedado. Isso exigia intenção. Mas mesmo assim, não foi um pedido de desculpas. Não foi um reconhecimento. Não era a verdade que estava sendo possuída. Foi pânico. Eu reconheci o pânico quando o vi. Vi-o no rosto de Evelyn quando seu filho teve febre. Na voz de Adam quando a conta de impostos chegou mais alta do que o esperado. O pânico sempre surge quando as pessoas percebem que perderam o controle. Sentei-me na cama do motel, segurando o bilhete rosa como se ele pudesse manchar meus dedos. E então eu dobrei uma vez, depois outra, e joguei no lixo. Naquela noite, as mensagens começaram. Eles devem ter encontrado meu novo número, o mesmo que eu usava para acessar a farmácia, os correios e a biblioteca, provavelmente através de um contato antigo. Ou talvez Evelyn tivesse mantido acesso a uma das minhas contas. Eu não duvidaria disso. A primeira mensagem de voz foi curta e nervosa. Oi, mãe. Só para saber como você está. Você está bem? O segundo foi mais longo. Não tivemos notícias suas. Eu sei que as coisas andam tensas. Mas você pode pelo menos nos avisar que está bem? Então Adão. Margaret, isso já foi longe demais. Precisamos conversar sobre como seguir em frente. Avancar. Essa palavra de novo. Como se tudo fosse uma transação comercial. Como se eu tivesse simplesmente saído da linha e agora eles precisassem corrigir o curso. Não respondi. Não porque quisesse puni-los. Mas porque não havia mais nada a dizer que não me custasse mais pedaços de mim mesma. Passei anos respondendo. Anos explicando, amenizando, cedendo, recuando para que outra pessoa pudesse se sentir confortável no espaço que eu ocupava. Eu não estava mais fazendo isso. A mensagem final chegou tarde da noite, 2 semanas depois de eu ter ido embora. A voz de Evelyn, baixa e fina, quase um sussurro. Encontrei o bilhete. Eu não entendo. Por que você simplesmente não falou comigo? Por que você desapareceu assim? Foi tão ruim assim? Pressionei os dedos na testa, como se isso pudesse evitar que o calor subisse por trás dos meus olhos. Ela ainda não viu. Ainda achava que tinha ido longe demais, em vez de perceber que tinha sido pressionado demais. Foi realmente tão ruim assim? Não. Não foi ruim. Foi um apagamento por 1000 gentilezas com condições. Estava sendo agradecido por dobrar roupa que eu deveria dobrar. Disseram que eu era amado, mas nunca fui ouvido. Ele estava sendo ridicularizado, mas excluído de toda decisão real. Foi um lento afastamento do centro de uma vida que um dia dediquei tudo para construir. Era isso que eu queria dizer. Mas não disse. Porque eu já tinha dito isso. Com a minha ausência. Há um silêncio mais profundo que as palavras. Um silêncio que se aninha como uma colcha sobre tudo o que você nunca ousou admitir em voz alta. Eu estava envolto naquele silêncio agora. E pela primeira vez em anos, me senti aquecido dentro dele. Mesmo assim,
não sou de gelo. Escutei a mensagem dela 2 vezes. Deixei a voz dela percorrer o ambiente como uma maré da qual eu já havia me afastado. Ela parecia insegura, ferida, até. E talvez estivesse. Não acredito que Evelyn tenha tido a intenção de me machucar. Foi isso que tornou tudo mais difícil. Quando a crueldade vem disfarçada de boas intenções, demora mais para ver a ferida. Eles não queriam que eu fosse embora. Eles só me queriam pequeno. E quando me recusei a ser pequena, quando finalmente mostrei as bordas do meu corpo novamente, foi aí que me tornei um problema. Não antes. Não respondi às mensagens. Nem naquela noite. Nem na seguinte. Em vez disso, escrevi uma carta. Não para eles. Para mim mesmo. Eu coloquei a data, assinei e dobrei tudo. Querida Margarete, você não desapareceu. Você foi embora. Você não abandonou. Você sobreviveu. Você não fracassou como mãe. Você teve sucesso como uma mulher que escolheu respirar em seu próprio ritmo novamente. Coloquei a carta dentro da pasta azul marinho. Coloquei-a ao lado da certidão de nascimento. Deixei-a no mesmo bolso do formulário de procuração. Pertence ali. Porque reivindicar minha vida de volta não foi um ato de rebelião. Foi um retorno legal, emocional e espiritual à propriedade. Eles podiam entrar em pânico. Podiam culpar os outros. Podiam se envolver em cada história que os fizesse se sentir melhor. Eu não fazia mais parte daquela narrativa. Eu tinha saído. Silenciosamente. Finalmente. E era assim que a paz, embora incompleta, realmente parecia. Existe uma rotina para recomeçar, mesmo quando se faz isso em silêncio. A minha começou com as manhãs cedo, não porque eu precisava, mas porque eu queria. Isso era novidade. Eu acordava assim que a luz tocava à beirada da cortina, esquentava a água para o chá e sentava perto da janela com o caderno arranhado do motel no colo. Em algumas manhãs, eu escrevia listas. Em outras, escrevia memórias. Às vezes, eu não escrevia nada. Apenas ouvia o zumbido lento do lugar respirando ao meu redor. O homem no café da esquina. Mais tarde descobri que seu nome era Wesley. Começou a reservar um lugar para mim sem pedir. Nunca lhe contei toda a minha história. Ele nunca perguntou. Apenas deslizou um pratinho de torrada pelo balcão e disse coisas como: manhã fria para abril, hein? Ou você me parece alguém que sabe o nome das árvores. Essa última me fez rir. Fazia tempo que ninguém pensava em mim como alguém que sabia, e não apenas que precisava. Havia outra mulher também. Seu nome era Ivete. Ela morava 2 portas abaixo, no quarto 204. Fumava cigarros de cravo na escada e usava brincos longos que refletiam a luz quando ela movia a cabeça. Trocamos acenos de cabeça no início, depois conversas. Acontece que ela também havia deixado alguém. Um tipo diferente de história, o mesmo tipo de final. Você já percebeu, ela disse uma vez, que as pessoas não acham que as mulheres da nossa idade recomeçam. Elas acham que nós simplesmente desaparecemos? Eu disse a ela que tinha notado. Criamos o hábito de ir a pé ao mercado às quintas-feiras. Ela gostava de frutas amassadas. Dizia que tinham mais sabor. Eu gostava de pão ainda quente no papel. Voltamos devagar, carregando nossas sacolas como se elas pesassem mais, de significado do que de peso. Ninguém me pediu explicações. Ninguém exigiu que eu justificasse minha ausência. Era como se o mundo tivesse mudado o suficiente para abrir espaço para mim novamente. Não como mãe, ajudante ou um problema a ser resolvido, mas como uma mulher que ainda tinha capítulos pela frente. Inscrevi-me para uma aula de cartões na biblioteca. Era algo para fazer com as mãos. A instrutora era jovem, muito alegre e sempre cheirava a chiclete de canela, mas era gentil. E havia uma satisfação em dobrar papel, em escolher padrões, em moldar algo delicado com precisão. Minha carta favorita dizia simplesmente: você não errou em ir embora. Eu não enviei. Só guardei. Comecei a reparar em pequenas coisas novamente. O jeito como a mulher dos correios cantarolava uma musiquinha de jazz baixinho.
O farfalhar de um esquilo correndo atrás da cerca viva. O som do vento atravessando a porta de tela empenada do motel. Nada grandioso. Mas tudo meu. Em algumas tardes, eu me sentava à beira do lago e observava a luz mudar. Ela se movia lenta e tranquilamente, pintando a água de dourado e estanho. Eu levava biscoitos, às vezes uma maçã. Certa vez, levei um barquinho de papel dobrado e o deixei flutuar, carregando apenas a palavra perdão escrito dentro. Não para eles. Para mim. Por ficar muito tempo em lugares que ficaram frios. Por pensar que eu tinha que ganhar o que eu já tinha dado de graça. Por fazer com que eu fosse tão fácil de ignorar. Foi um perdão silencioso. Do tipo que você não diz em voz alta porque, se disser, pode parecer menor. Certa noite, ao voltar do lago, encontrei um pacote esperando na recepção do motel. Sem endereço do remetente. Apenas meu nome, escrito com capricho. Levei-o para o meu quarto e abri-o com uma tesoura de unha. Dentro havia um álbum de fotos. Do tipo antigo, encadernado em couro, desgastado na lombada. Reconheci-o imediatamente. Estava na minha estante há anos, aquele que Evelyn costumava folhear quando era pequena, apontando para si mesma em fotos granuladas de aniversário e perguntando: eu era feliz lá? Cada página foi cuidadosamente organizada. Minha foto de casamento. Uma foto da Evelyn no seu primeiro dia de jardim de infância. O dia de ação de graças que passamos na cabana em Utah, com neve lá fora e lareira lá dentro. Uma foto dela segurando a mira, enrolada, com apenas algumas horas de vida. E na contracapa, com a letra de Evelyn. Encontrei isso no seu armário. Achei que talvez você quisesse levar com você. Não sei se é o suficiente. Mas espero que diga alguma coisa. Fiquei sentado com aquele álbum no colo por um longo tempo. Não chorei. A dor não era mais intensa. Tinha se acomodado, como uma pedra no fundo de um lago cristalino. Ainda visível, mas sem agitar mais a água. Foi um gesto, não um reparo. E eu aceitei como era. Mas eu não liguei para ela. Eu não enviei nenhuma mensagem. Eu não voltei. Porque mesmo que uma ferida pare de sangrar, você não a pressiona só para ver se ainda dói. Em vez disso, coloquei o álbum ao lado da minha pasta azul marinho na gaveta. Não para escondê-lo, mas para mantê-lo por perto, sem que ele definisse o espaço. Agora havia uma diferença, e eu aguardei. Eu havia me tornado alguém inalcançável. Não por crueldade. Sem clareza. E havia paz nisso. Paz nas caminhadas lentas, nos barquinhos de papel, no nome dito gentilmente por estranhos que não me deviam nada e ainda assim me ofereciam gentileza. Paz em saber que minha ausência não foi um castigo. Foi uma recuperação. Eu tinha ido embora e o mundo não tinha desabado. Eu tinha me escolhido, e o céu permaneceu azul. Ela veio até o lago. Eu a vi antes que ela me visse. Ela estava parada na trilha logo depois da curva, usando um casaco cinza que eu não reconheci e segurando algo na mão, eu não sabia o que. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Cansada, talvez. Ou insegura. Ela examinou os bancos lentamente, seus olhos examinando cada rosto antes de prosseguir. Fiquei imóvel. Não sei porquê. Reflexo, talvez. Ou algum velho hábito de me encolher antes de decidir se queria ser visto. Ela me viu. Eu soube na hora. Seus ombros recuaram um pouco, como se ela estivesse se preparando. Então ela começou a andar. Eu não me mexi. Ela parou a alguns metros do meu banco e não se sentou. Eu não pedi para ela fazer isso. Não disse o nome dela. Deixei que ela falasse primeiro. Ela olhou para a água, não para mim. Pensei que talvez você nunca me deixaria te encontrar. Mesmo assim, não disse nada. Ela estendeu o objeto na mão. Uma folha de caderno dobrada. Não a peguei. Ela a colocou delicadamente no banco entre nós e deu um passo para trás, como se tivesse colocado algo frágil entre animais selvagens. Eu te escrevi uma carta, ela disse. Eu não queria ligar de novo. Eu não queria dizer a coisa errada de novo. O vento aumentou então,
puxando levemente a bainha do casaco dela. O papel permaneceu imóvel. Achei que se eu simplesmente te trouxesse de volta, tudo voltaria ao normal, disse ela. Não percebi que o normal era o que te destruía. Mesmo assim, não disse nada. Acho que eu sabia, no fundo, que ela tinha vindo não só para me encontrar, mas para ver se eu ainda a procuraria. Eu não fiz. Não era isso. Isso não foi uma reunião. Isso foi um acerto de contas. Fiz tudo o que achei que uma filha deveria fazer, disse ela. Demos espaço a você. Demos um quarto a você. Dissemos que éramos gratos. Virei a cabeça e olhei para ela. Olhei de verdade. Você nunca me deu espaço, eu disse. Você me deu um limite que eu nunca tive permissão de cruzar. O rosto dela mudou. Eu vi um lampejo de dor nos olhos dela. Não defensiva, nem raivosa. Apenas a compreensão se esvaindo lentamente. Eu não estava tentando apagar você, ela sussurrou. Não, eu disse. Você só garantiu que eu desaparecesse de uma forma educada. Ela sentou-se. A carta entre nós permaneceu intacta. Não sei como consertar isso, ela disse. Eu acredito nela. Há coisas na vida que não podem ser consertadas, apenas reconhecidas. Alguns rasgos percorrem os veios da madeira, nenhuma cola os restaura. Não preciso que você conserte, eu disse. Só preciso que você pare de fingir que nada aconteceu. Ela assentiu. Lentamente. Esfregou as palmas das mãos como se estivesse tentando aquecer algo que não sentia calor há muito tempo. Mira sente sua falta, ela disse. Ela pergunta por você todas as noites. Deixei isso pairar no ar. Ela esperou. Ainda não peguei a carta. Você nunca me contou, eu disse. Quando você estava tomando as decisões. Quando você começou a trancar o armário do banheiro que eu usava. Quando você doou minha cadeira. Quando você tirou meu nome dos contatos de emergência. Você nunca me contou. Eu não sabia como, ela disse. Mas você sabia como decidir. Ela então desviou o olhar. Estava tudo quieto. O vento diminuiu. Em algum lugar próximo, um pássaro se soltou de uma árvore. Eu não disse a ela que também sentia falta de Mira. Não contei a ela que às vezes ainda acordava ouvindo o riso de um bebê nos meus sonhos. Não contei a ela que havia memorizado a curva do polegar da minha neta contra meu pulso e que o senti imóvel quando fechei a mão. Algumas coisas você segura sem devolver. Sinto muito, disse ela finalmente. E acho que ela falava sério. Acho que veio de um lugar cru, de alguém que não sabe ser eloquente. Esse é o único tipo de desculpa que eu aceito atualmente. Ela pegou a carta e a deslizou um pouco mais para perto. Eu me levantei. Ela olhou para mim, assustada, como se esperasse mais. Eu já te perdoei, eu disse. Mas não me esqueci de mim. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Essa é a diferença agora, eu disse. Não estou esperando ser lembrado. Eu já me recuperei. Eu me virei e fui embora. Eu não peguei a carta. Ela não seguiu. O lago brilhava ao meu lado, tranquilo e seguro. Caminhei todo o caminho de volta para o motel sem parar. Quando cheguei ao me reaprendendo a confiar. Na quinta manhã, desliguei meu telefone. Eu não o quebrei. Não o joguei no rio. Não sou tão dramático assim. Só desliguei, removi o chip e coloquei os dois em um envelope. Coloquei-o no fundo da gaveta ao lado da minha cama. Lá, eu não estava mais acessível. E senti algo se desenrolar novamente. Como um cinto apertado demais que finalmente se solta. Eu esperava panico. Alguma mensagem. Algum barulho. Mas não veio. 2 dias depois, caminhei até a pequena biblioteca pública perto do shopping. Pedi um cartão. A mulher atrás do balcão, trança grisalha, olhos brilhantes, perguntou se eu era novo na região. Eu disse que sim. Ela sorriu e disse: Bem, seja bem-vindo. Ela me entregou um pequeno cartão laminado como se fosse algo valioso. Agradeci e senti uma estranha ardência atrás dos olhos. Levei um segundo para entender o porquê.
Ela falou comigo como se eu estivesse começando algo. Não escapando de algo. E eu não sentia isso há muito tempo. Peguei um livro sobre plantar ervas em vasos. Outro sobre a história dos cartões postais. Um terceiro, sem motivo aparente, sobre trens famosos da América do Norte. Levei-os de volta num saco de papel e os coloquei ao lado da luminária do motel como oferendas. Naquela noite, escrevi no meu antigo diário. Pela primeira vez em mais de um ano. Escrevi. Meu nome é Margaret Leigh e não sou um fardo para ninguém. Deixei a caneta descansar depois disso. Às vezes, uma única frase contém tudo o que você tem dentro de si. Comecei a falar menos. Pode parecer estranho, mas percebi depois de uma semana. Eu não narrava mais meus movimentos, não falava mais comigo mesma enquanto dobrava toalhas ou lavava xícaras. Não ensaiava mais conversas que nunca aconteceriam. O silêncio não era vazio. Era completo. À noite, às vezes eu sonhava com Evelyn como uma garotinha novamente. Tênis rosa. Risada de chiclete. Me pedindo para ajeitar as pontas do seu cobertor. Eu acordava com a voz dela ainda ecoando no meu peito. Mas eu nunca chorava. A tristeza nem sempre vem acompanhada de lágrimas. Às vezes, é apenas uma quietude que você aprende a carregar. Um quarto dentro das suas costelas onde a luz nunca acende. Na segunda semana, comecei a caminhar em direção ao lago. Levei uma garrafa térmica com chá e um cachecol velho. Encontrei um banco, áspero e com tinta descascada, e sentei-me de frente para a água. Não era um lago propriamente dito, não daqueles que se vê em revistas de luxo. Mas ele se movia suavemente. E eu gostava disso. Gostava do jeito como ele permanecia onde estava, sem dar explicações. Tomei meu chá e observei os pássaros, de asas negras e afiadas, cortando o céu como se estivessem abrindo algo. Ninguém perguntou para onde eu tinha ido. Ninguém veio procurar. E comecei a sentir algo que eu não sabia que precisava. Não exatamente liberdade. Autonomia. Há uma diferença. Liberdade é algo que as pessoas lhe concedem. Autonomia é algo que você reivindica para si mesmo. Fiquei pensando nessa palavra por horas. No caminho de volta para o motel, parei no café da esquina. Um homem no balcão, mais velho, com um boné de beisebol desbotado e um aceno amigável, me ofereceu um lugar enquanto eu esperava por um sanduíche. Não conversamos muito. Apenas trocamos algumas palavras sobre o tempo. Mas quando saí, ele disse, cuide-se agora. Ninguém na casa de Evelyn jamais disse isso. Naquela noite, escrevi novamente. Eu não desapareci. Eu me mudei. Não estou perdido. Simplesmente não estou onde me deixaram. Nunca contei a Evelyn que estava indo embora de vez. Deixei o bilhete e fiquei em silêncio. Ela tinha seus motivos, suponho, para não ligar quando eu não voltei. Ou talvez tivesse suas suposições. Talvez achasse que eu estava sendo dramático, dando uma lição. Esperando ser implorado para voltar. Mas eu não estava esperando. E eu não estava ensinando nada a ela. Eu simplesmente tinha ido embora. Primeiro, mudei meu endereço de correspondência. Montei uma caixa postal com uma chave de metal que parecia mais pesada do que realmente era. Fiquei na fila atrás de uma mulher segurando um buquê de tulipas de plástico, pensando em como era estranho colocar. Demorou 9 dias para eles perceberem que eu estava inacessível. Ou talvez tenham percebido antes e simplesmente não se importaram o suficiente para dizer. Mas se passaram 9 dias desde a manhã em que saí naquele táxi até a noite em que meu telefone antigo, desligado e enterrado numa gaveta, finalmente acendeu. Correio de voz. 3 chamadas perdidas. Uma da Evelyn. 2 de um número desconhecido que depois descobri ser o número do trabalho do Ada. Eu não respondi. Eu não escutei. Mas vi o telefone tocar uma vez, só uma vez, antes que a luz diminuísse novamente. O som sou estranho. Estridente. Como se algo estranho tivesse se infiltrado no quarto silencioso e quisesse reorganizar o ar. Desliguei-o novamente e o guardei mais fundo, debaixo de uma toalha, na gaveta.
No dia seguinte, a recepcionista do motel, Darlene, descobri. Me disse que alguém havia deixado um recado para mim. Ela não disse quem. Apenas me entregou um pedaço de papel rosa com o número do quarto e um nome escrito com uma letra desconhecida. Margaret Lake, por favor, ligue para nós. Por favor. Sem número, sem assinatura. Apenas o apelo. Darlene deu de ombros ao ver meu rosto. Disse que não tinha falado com a pessoa pessoalmente. Só tinha encontrado o bilhete na caixa de correio naquela manhã. Aquilo me perturbou mais do que eu esperava. Que eles tivessem me encontrado. O tentado. Alguém tinha se dado ao trabalho de localizar onde eu estava hospedado. Isso exigia intenção. Mas mesmo assim, não foi um pedido de desculpas. Não foi um reconhecimento. Não era a verdade que estava sendo possuída. Foi pânico. Eu reconheci o pânico quando o vi. Vi-o no rosto de Evelyn quando seu filho teve febre. Na voz de Adam quando a conta de impostos chegou mais alta do que o esperado. O pânico sempre surge quando as pessoas percebem que perderam o controle. Sentei-me na cama do motel, segurando o bilhete rosa como se ele pudesse manchar meus dedos. E então eu dobrei uma vez, depois outra, e joguei no lixo. Naquela noite, as mensagens começaram. Eles devem ter encontrado meu novo número, o mesmo que eu usava para acessar a farmácia, os correios e a biblioteca, provavelmente através de um contato antigo. Ou talvez Evelyn tivesse mantido acesso a uma das minhas contas. Eu não duvidaria disso. A primeira mensagem de voz foi curta e nervosa. Oi, mãe. Só para saber como você está. Você está bem? O segundo foi mais longo. Não tivemos notícias suas. Eu sei que as coisas andam tensas. Mas você pode pelo menos nos avisar que está bem? Então Adão. Margaret, isso já foi longe demais. Precisamos conversar sobre como seguir em frente. Avancar. Essa palavra de novo. Como se tudo fosse uma transação comercial. Como se eu tivesse simplesmente saído da linha e agora eles precisassem corrigir o curso. Não respondi. Não porque quisesse puni-los. Mas porque não havia mais nada a dizer que não me custasse mais pedaços de mim mesma. Passei anos respondendo. Anos explicando, amenizando, cedendo, recuando para que outra pessoa pudesse se sentir confortável no espaço que eu ocupava. Eu não estava mais fazendo isso. A mensagem final chegou tarde da noite, 2 semanas depois de eu ter ido embora. A voz de Evelyn, baixa e fina, quase um sussurro. Encontrei o bilhete. Eu não entendo. Por que você simplesmente não falou comigo? Por que você desapareceu assim? Foi tão ruim assim? Pressionei os dedos na testa, como se isso pudesse evitar que o calor subisse por trás dos meus olhos. Ela ainda não viu. Ainda achava que tinha ido longe demais, em vez de perceber que tinha sido pressionado demais. Foi realmente tão ruim assim? Não foi ruim. Foi um apagamento por 1000 gentilezas com condições. Estava sendo agradecido por dobrar roupa que eu deveria dobrar. Disseram que eu era amado, mas nunca fui ouvido. Ele estava sendo ridicularizado, mas excluído de toda decisão real. Foi um lento afastamento do centro de uma vida que um dia dediquei tudo para construir. Era isso que eu queria dizer. Mas não disse. Porque eu já tinha dito isso. Com a minha ausência. Há um silêncio mais profundo que as palavras. Um silêncio que se aninha como uma colcha sobre tudo o que você nunca ousou admitir em voz alta. Eu estava envolto naquele silêncio agora. E pela primeira vez em anos, me senti aquecido dentro dele. Mesmo assim, não sou de gelo. Escutei a mensagem dela 2 vezes. Deixei a voz dela percorrer o ambiente como uma maré da qual eu já havia me afastado. Ela parecia insegura. Ferida, até. E talvez estivesse. Não acredito que Evelyn tenha tido a intenção de me machucar. Foi isso que tornou tudo mais difícil. Quando a crueldade vem disfarçada de boas intenções, demora mais para ver a ferida. Eles não queriam que eu fosse embora. Eles só me queriam pequeno. E quando me recusei a ser pequena,
Quando finalmente mostrei as bordas do meu corpo novamente, foi aí que me tornei um problema. Não antes. Não respondi às mensagens. Nem naquela noite. Nem na seguinte. Em vez disso, escrevi uma carta. Não para eles. Para mim mesmo. Eu coloquei a data, assinei e dobrei tudo. Querida Margarete, você não desapareceu. Você foi embora. Você não abandonou. Você sobreviveu. Você não fracassou como mãe. Você teve sucesso como uma mulher que escolheu respirar em seu próprio ritmo novamente. Coloquei a carta dentro da pasta azul marinho. Coloquei-a ao lado da certidão de nascimento. Deixei-a no mesmo bolso do formulário de procuração. Pertence ali. Porque reivindicar minha vida de volta não foi um ato de rebelião. Foi um retorno legal, emocional e espiritual à propriedade. Eles podiam entrar em pânico. Podiam culpar os outros. Podiam se envolver em cada história que os fizesse se sentir melhor. Eu não fazia mais parte daquela narrativa. Eu tinha saído. Silenciosamente. Finalmente. E era assim que a paz, embora incompleta, realmente parecia. Existe uma rotina para recomeçar, mesmo quando se faz isso em silêncio. A minha começou com as manhãs cedo, não porque eu precisava, mas porque eu queria. Isso era novidade. Eu acordava assim que a luz tocava à beirada da cortina, esquentava a água para o chá e sentava perto da janela com o caderno arranhado do motel no colo. Em algumas manhãs, eu escrevia listas. Em outras, escrevia memórias. Às vezes, eu não escrevia nada. Apenas ouvia o zumbido lento do lugar respirando ao meu redor. O homem no café da esquina. Mais tarde descobri que seu nome era Wesley. Começou a reservar um lugar para mim sem pedir. Nunca lhe contei toda a minha história. Ele nunca perguntou. Apenas deslizou um pratinho de torrada pelo balcão e disse coisas como: manhã fria para abril, hein? Ou você me parece alguém que sabe o nome das árvores. Essa última me fez rir. Fazia tempo que ninguém pensava em mim como alguém que sabia, e não apenas que precisava. Havia outra mulher também. Seu nome era Ivete. Ela morava 2 portas abaixo, no quarto 204. Fumava cigarros de cravo na escada e usava brincos longos que refletiam a luz quando ela movia a cabeça. Trocamos acenos de cabeça no início, depois conversas. Acontece que ela também havia deixado alguém. Um tipo diferente de história, o mesmo tipo de final. Você já percebeu, ela disse uma vez, que as pessoas não acham que as mulheres da nossa idade recomeçam. Elas acham que nós simplesmente desaparecemos? Eu disse a ela que tinha notado. Criamos o hábito de ir a pé ao mercado às quintas-feiras. Ela gostava de frutas amassadas. Dizia que tinham mais sabor. Eu gostava de pão ainda quente no papel. Voltamos devagar, carregando nossas sacolas como se elas pesassem mais, de significado do que de peso. Ninguém me pediu explicações. Ninguém exigiu que eu justificasse minha ausência. Era como se o mundo tivesse mudado o suficiente para abrir espaço para mim novamente. Não como mãe, ajudante ou um problema a ser resolvido, mas como uma mulher que ainda tinha capítulos pela frente. Inscrevi-me para uma aula de cartões na biblioteca. Era algo para fazer com as mãos. A instrutora era jovem, muito alegre e sempre cheirava a chiclete de canela, mas era gentil. E havia uma satisfação em dobrar papel, em escolher padrões, em moldar algo delicado com precisão. Minha carta favorita dizia simplesmente: você não errou em ir embora. Eu não enviei. Só guardei. Comecei a reparar em pequenas coisas novamente. O jeito como a mulher dos correios cantarolava uma musiquinha de jazz baixinho. O farfalhar de um esquilo correndo atrás da cerca viva. O som do vento atravessando a porta de tela empenada do motel. Nada grandioso. Mas tudo meu. Em algumas tardes, eu me sentava à beira do lago e observava a luz mudar. Ela se movia lenta e tranquilamente, pintando a água de dourado e estanho. Eu levava biscoitos, às vezes uma maçã. Certa vez, levei um barquinho de papel dobrado e o deixei flutuar, carregando apenas a palavra perdão escrito dentro. Não para eles. Para mim.
Por ficar muito tempo em lugares que ficaram frios. Por pensar que eu tinha que ganhar o que eu já tinha dado de graça. Por fazer com que eu fosse tão fácil de ignorar. Foi um perdão silencioso. Do tipo que você não diz em voz alta porque, se disser, pode parecer menor. Certa noite, ao voltar do lago, encontrei um pacote esperando na recepção do motel. Sem endereço do remetente. Apenas meu nome, escrito com capricho. Levei-o para o meu quarto e abri-o com uma tesoura de unha. Dentro havia um álbum de fotos. Do tipo antigo, encadernado em couro, desgastado na lombada. Reconheci-o imediatamente. Estava na minha estante há anos, aquele que Evelyn costumava folhear quando era pequena, apontando para si mesma em fotos granuladas de aniversário e perguntando: eu era feliz lá? Cada página foi cuidadosamente organizada. Minha foto de casamento. Uma foto da Evelyn no seu primeiro dia de jardim de infância. O dia de ação de graças que passamos na cabana em Utah, com neve lá fora e lareira lá dentro. Uma foto dela segurando a mira, enrolada, com apenas algumas horas de vida. E na contracapa, com a letra de Evelyn. Encontrei isso no seu armário. Achei que talvez você quisesse levar com você. Não sei se é o suficiente. Mas espero que diga alguma coisa. Fiquei sentado com aquele álbum no colo por um longo tempo. Não chorei. A dor não era mais intensa. Tinha se acomodado, como uma pedra no fundo de um lago cristalino. Ainda visível, mas sem agitar mais a água. Foi um gesto, não um reparo. E eu aceitei como era. Mas eu não liguei para ela. Eu não enviei nenhuma mensagem. Eu não voltei. Porque mesmo que uma ferida pare de sangrar, você não a pressiona só para ver se ainda dói. Em vez disso, coloquei o álbum ao lado da minha pasta azul marinho na gaveta. Não para escondê-lo, mas para mantê-lo por perto, sem que ele definisse o espaço. Agora havia uma diferença, e eu aguardei. Eu havia me tornado alguém inalcançável. Não por crueldade. Sem clareza. E havia paz nisso. Paz nas caminhadas lentas, nos barquinhos de papel, no nome dito gentilmente por estranhos que não me deviam nada e ainda assim me ofereciam gentileza. Paz em saber que minha ausência não foi um castigo. Foi uma recuperação. Eu tinha ido embora e o mundo não tinha desabado. Eu tinha me escolhido, e o céu permaneceu azul. Ela veio até o lago. Eu a vi antes que ela me visse. Ela estava parada na trilha logo depois da curva, usando um casaco cinza que eu não reconheci e segurando algo na mão, eu não sabia o que. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Cansada, talvez. Ou insegura. Ela examinou os bancos lentamente, seus olhos examinando cada rosto antes de prosseguir. Fiquei imóvel. Não sei porquê. Reflexo, talvez. Ou algum velho hábito de me encolher antes de decidir se queria ser visto. Ela me viu. Eu soube na hora. Seus ombros recuaram um pouco, como se ela estivesse se preparando. Então ela começou a andar. Eu não me mexi. Ela parou a alguns metros do meu banco e não se sentou. Eu não pedi para ela fazer isso. Não disse o nome dela. Deixei que ela falasse primeiro. Ela olhou para a água, não para mim. Pensei que talvez você nunca me deixaria te encontrar. Mesmo assim, não disse nada. Ela estendeu o objeto na mão. Uma folha de caderno dobrada. Não a peguei. Ela a colocou delicadamente no banco entre nós e deu um passo para trás, como se tivesse colocado algo frágil entre animais selvagens. Eu te escrevi uma carta, ela disse. Eu não queria ligar de novo. Eu não queria dizer a coisa errada de novo. O vento aumentou então, puxando levemente a bainha do casaco dela. O papel permaneceu imóvel. Achei que se eu simplesmente te trouxesse de volta, tudo voltaria ao normal, disse ela. Não percebi que o normal era o que te destruía. Mesmo assim, não disse nada. Acho que eu sabia, no fundo, que ela tinha vindo não só para me encontrar, mas para ver se eu ainda a procuraria. Eu não fiz. Não era isso. Isso não foi uma reunião. Isso foi um acerto de contas. Fiz tudo o que achei que uma filha deveria fazer, disse ela.
Demos espaço a você. Demos um quarto a você. Dissemos que éramos gratos. Virei a cabeça e olhei para ela. Olhei de verdade. Você nunca me deu espaço, eu disse. Você me deu um limite que eu nunca tive permissão de cruzar. O rosto dela mudou. Eu vi um lampejo de dor nos olhos dela. Não defensiva, nem raivosa. Apenas a compreensão se esvaindo lentamente. Eu não estava tentando apagar você, ela sussurrou. Não, eu disse. Você só garantiu que eu desaparecesse de uma forma educada. Ela sentou-se. A carta entre nós permaneceu intacta. Não sei como consertar isso, ela disse. Eu acredito nela. Há coisas na vida que não podem ser consertadas, apenas reconhecidas. Alguns rasgos percorrem os veios da madeira, nenhuma cola os restaura. Não preciso que você conserte, eu disse. Só preciso que você pare de fingir que nada aconteceu. Ela assentiu. Lentamente. Esfregou as palmas das mãos como se estivesse tentando aquecer algo que não sentia calor há muito tempo. Mira sente sua falta, ela disse. Ela pergunta por você todas as noites. Deixei isso pairar no ar. Ela esperou. Ainda não peguei a carta. Você nunca me contou, eu disse. Quando você estava tomando as decisões. Quando você começou a trancar o armário do banheiro que eu usava. Quando você doou minha cadeira. Quando você tirou meu nome dos contatos de emergência. Você nunca me contou. Eu não sabia como. Ela disse. Mas você sabia como decidir. Ela então desviou o olhar. Estava tudo quieto. O vento diminuiu. Em algum lugar próximo, um pássaro se soltou de uma árvore. Eu não disse a ela que também sentia falta de Mira. Não contei a ela que às vezes ainda acordava ouvindo o riso de um bebê nos meus sonhos. Não contei a ela que havia memorizado a curva do polegar da minha neta contra meu pulso e que o senti imóvel quando fechei a mão. Algumas coisas você segura sem devolver. Sinto muito, disse ela finalmente. E acho que ela falava sério. Acho que veio de um lugar cru. De alguém que não sabe ser eloquente. Esse é o único tipo de desculpa que eu aceito atualmente. Ela pegou a carta e a deslizou um pouco mais para perto. Eu me levantei. Ela olhou para mim, assustada, como se esperasse mais. Eu já te perdoei, eu disse. Mas não me esqueci de mim. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Essa é a diferença agora, eu disse. Não estou esperando ser lembrado. Eu já me recuperei. Eu me virei e fui embora. Eu não peguei a carta. Ela não seguiu. O lago brilhava ao meu lado, tranquilo e seguro. Caminhei todo o caminho de volta para o motel sem parar. Quando cheguei ao Mi